Boa tarde, Rádio Barreirinha! Estamos aqui de segunda-feira, todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas, horário do Brasil. E já vou falar para vocês, tem tanta gente que está falando, comunicando, pedindo informações para a gente. Mas vocês já sabem por onde nos procurar, né? Mas vamos lá, anota aí, pega a caneta que eu já vou no WhatsApp, para que vocês possam estar aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Então, vamos lá? Mais 55, porque estamos no Brasil, 11 9 4566 6319. Estamos aqui prontos para mais esse nosso programa. Me escreve aí, cara ouvinte, quem está nos ouvindo na rádio, me fala se está tudo ok, se vocês estão ouvindo bem, se o som está bom, que nós estamos aqui também para ajudar tudo aquilo que vocês estão falando, tá? Então, bora lá? Hoje, mais um dia, 3 de fevereiro, vamos estar aqui hoje fazendo uma entrevista. Mais uma personagem que nós vamos estar aqui falando, mais uma palestrante do nosso grupo, que vai trazer aqui para nos mostrar e nos ensinar tudo aquilo que ela tem de bom, além de, claro, vocês terem um pouco mais ela. Então, vamos lá? Quero dar as boas-vindas a Antônia Costa Nunes. Bem-vinda. Olá, todos os ouvintes. Olá, Zuleika, Tani. Para mim é um prazer estar aqui com você. Eu sou Antônia Costa Nunes, né, palestrante, como você já disse, aí parceira de trabalhos da nossa cooperativa, nossos livros, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu trabalho profissional, como que eu cheguei a ser palestrante, né, a fazer tanta coisa boa nesse mundão. Pois você sabe que eu adoro isso, né, Carol Vinte? Quem está aqui nos ouvindo, que já ouviu as nossas entrevistas anteriores, eles pensam que vão falar de uma coisa, chega aqui eu falo outra totalmente diferente. Então, me aguardem que não vai falar nada disso que ela falou, tá? Então, vamos lá, gente. Eu quero dizer para vocês assim, a cooperativa de palestrantes, ela está aqui nesse mundo exatamente para poder mostrar para vocês quantas coisas boas que nós temos, quantas coisas que nós podemos trazer, e é claro, cada palestrante que vem até aqui, ele vai trazendo para nós algo novo, trazendo a sua história e fazendo com que vocês entendam por que é importante nós termos um palestrante quando a gente vai fazer qualquer movimento relacionado com recursos humanos da empresa. Então, eu já vou começar aqui, a Antônia é uma pessoa muito querida, tem muitas coisas em comum que nós estamos aí fazendo, mas eu gostaria de começar perguntando para Antônio o seguinte: primeira coisa, onde você nasceu? Onde você mora? Conta por aí, começa por aí. Hoje tem história, então, aqui, né? Que bom, vou contar um pouco de mim, para que as pessoas aí da Rádio Barreirinha conheçam um pouco dessa pessoa aqui do Brasil, Antônia Costa. Bom, a Antônia, ela nasceu no Nordeste, no estado do Ceará. Sou nordestina, nascida no Ceará, me criei, né, passei um bom tempo da minha vida no estado do Paraná, né, uma região muito boa também, mas hoje eu já me considero uma pessoa mato-grossense, porque já estou há quase 40 anos, olha só, gente, quase 40 anos no estado de Mato Grosso, morando aqui, produzindo aqui, fazendo as minhas coisas, criando família, criando as minhas coisas, tudo aqui no norte do estado de Mato Grosso. É o interior, é uma cidade pequena, mas uma cidade bem gostosa, é uma região muito produtiva, uma região assim que muito nos orgulha pelos grãos, né? É das regiões do Brasil que mais produz grãos e também da pecuária, né? Muita carne, nossa, vai para esse mundão afora. Então, é uma região muito linda, muito próspera, muito bacana em que a gente mora aqui. E por que você foi para aí? Como é que você saiu lá do Ceará e foi para aí? Que história é essa? Sua família foi junta, foi separada? Pode contar mais detalhes. Então, eu saí do Paraná, né? Já era jovem, assim, de 20 anos, e aí vim passear no Mato Grosso e achei aqui um dos lugares mais, assim,
fantástico, né? Por tudo isso que eu falei, né? Essa produção maravilhosa e pelas pessoas carismáticas que tem aqui na nossa região. Vim passear na casa de parente, gostei, não gostei, me apaixonei. E aí já em seguida vim embora com a minha mãe para cá e consegui emprego rapidamente, já comecei a trabalhar. Sabe quando você chega numa região assim, com aquele gás todo, jovem, a nossa geração jovem foi muito assim, né? De não tinha preguiça de trabalhar, trabalhava em qualquer coisa, fazia. Na verdade, eu cheguei a ter 3 empregos de uma vez só. Trabalhava de manhã num emprego, de tarde em outro e à noite em outro. Então, tinha aquela idade assim, cheia de energia, cheia de força e vontade de fazer as coisas. E foi isso, foi assim, aquela paixão, amor à primeira vista. Amei o lugar, amei as pessoas e falei, quer saber? Vou embora para lá. E cheguei, vim para cá, arrumei minha mala, né? Já era independente, e falei, mamãe, tchau, tô indo. Ela, meu Deus, o que você vai fazer naquele Mato Grosso tão longe? Aí eu falei, não, eu vou fazer a minha vida, a minha história vai ser feita lá. E ela concordou, né? Minha mãe maravilhosa concordou e viemos para cá e estou aqui até hoje. Acho que eu vou ficar por aqui mais um pouco. Isso. Isso é muito bom. Estava testando aqui o microfone. É muito bom saber dessa história. Olha só, nem eu sabia de como que ela tinha ido, esse espírito aventureiro que a Antônia tem. É isso aí, muito bom. Parabéns. Gostei. E já estava com quantos anos? Você falou mais... 19 para 20 anos. Então, vamos voltar um pouco lá para o Ceará, Vamos. que agora eu quero saber como que você era seus primeiros anos escolares. Como é que foi isso? Onde você estudou? Como é que foi? Zuleika, essa parte, inclusive, no livro que eu escrevi nos Quais de Mim Você Procura, eu falo sobre isso, né? Eu falo um pouco da dificuldade da minha época, há quase, né, 50 e poucos anos atrás, lá no Nordeste, foi bastante difícil, porque nós éramos do interior, bem no interior mesmo, e morávamos no sítio. A dificuldade para estudar lá na cidade era muito, muito grande. Mas a gente tinha na vilinha onde nós morávamos uma professora que dava aula para todos os alunos, tudo junto. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não tinha assim separação. Era todos os alunos na mesma sala e pouquíssimos recursos na época. Hoje a gente vê assim algumas aldeias, alguns países que as crianças estudam no chão, que não tem livro, não tem caderno. Era dessa forma que nós estudávamos lá no Nordeste. Hoje, graças a Deus, eu acredito que não tem mais isso, né? Mas na nossa época, assim, a gente não tinha carteira, a gente não tinha nada. Reunia na casa de uma pessoa, estava aquele monte de criança no chão, a professora contava as histórias, e eu ficava assistindo ela ler, ela escrever, com apenas um livro para dar aula para a gente, eu ficava doida para pegar aquele livro na mão, para ler, para sentir o cheiro do livro, porque livro tem cheiro, né? E até hoje eu pego, a primeira coisa que eu faço quando eu pego um livro, eu já cheiro ele porque é gostoso. E eu queria, assim, sabe, descobrir como que ela aprendeu a ler. Sempre tive a mente muito acelerada. Muito acelerada. E aí eu gostava muito daquelas aulas, mas mesmo assim eu sentia falta de ter um livro na mão, de ter o meu caderno. Quando eu vim para o Paraná, né, que daí eu já estava na fase de escrever, eu já sabia ler. Mas foi quando foi a primeira vez que eu peguei um livro assim de verdade, a cartilha que falava na época. Nossa, e aí abria aquela folha daquela cartilha, tinha as figurinhas, começava a escrever até hoje, eu sou muito apaixonada por isso. E eu queria saber tudo ao mesmo tempo. E quando peguei o primeiro livro, aquilo para mim foi um sonho em aprender a ler e escrever, uma paixão mesmo.
Foi uma época difícil, mas passou. Graças a Deus passou, a gente superou, viemos embora. Talvez se eu tivesse ficado lá, eu seria, de repente, não, porque eu era meio avançada, sabe? Mas se eu fosse muito calminha, conformista, eu não teria, se eu tivesse ficado lá, eu seria uma pessoa analfabeta, como muitos de lá ainda são. Tem alguns tios, um pessoal que eu fui lá agora, o ano passado, 2025 eu fui lá, e realmente, muita gente ainda que não sabe ler e escrever. Eu tenho parentes, tios, que não sabem escrever o próprio nome. Eu, particularmente, acho isso muito triste. Parece que nós não conseguimos, a pessoa que é assim, ela não consegue registrar, Zuleika, a sua identidade. Porque a identidade não é aquele documento de foto, a identidade é você escrever seu próprio nome. Então, eu me identifico como Antônia, Vanderleia, tal, né? E a pessoa que não sabe escrever isso, parece que ela não registra, né, o seu documento de identidade. É assim que eu vejo. E eu consegui, graças a Deus, eu consegui, né, ler, escrever, me formar. Só não fiz mestrado e doutorado, mas pós-graduação, uma atrás da outra, assim, o aprendizado para mim é constante. Ainda estou estudando, você acredita? Daqui a pouquinho a gente fala dos seus novos desafios, tá? Calma, a gente vai chegar lá. Me fala uma coisa, você deve ter parentes, então, em vários lugares do Brasil. Porque você fala do Paraná, você falou de Mato Grosso, você falou do Ceará, e aí? Como é que é esse trâmite? É muito grande a sua família? Não, é uma família não muito grande, mas a minha mãe deixou, assim, mais da parte dela, da minha mãe, a parte do meu pai eu não conheço, mas da parte da minha mãe, assim, tios, primos, ainda tem bastante, porque o nordestino, ele tem uma característica muito interessante, ele morre com muita idade. Então, eu tenho tios da minha mãe ainda que têm 90 anos, 80 anos, assim, tudo bem idosos, né? E, inclusive, tenho parente no Ceará, no Paraná, e agora eu descobri que eu tenho uma parente, prima minha, que mora em Rondônia, e aqui no Mato Grosso. Então, assim, bem, separou, alguns foram bem para longe, mas a gente está sempre muito ligado. Reencontrei uma prima, né, que veio do Ceará com nós para o Paraná, e quando era criança, a gente se separou. E nunca mais eu vi. Mas graças à internet, olha que bacana, graças à rádio, parabéns para quem ouve rádio, porque rádio é muito importante na vida do ser humano. Eu trabalhei em rádio, eu acho rádio sensacional. TV é bom? É joia, é ótimo. Mas rádio ainda é um veículo de comunicação muito importante. Veja bem, posso contar esse caso, né? Pode. A minha prima, como eu já disse, a gente se separou pequenininha. Eu tinha 7 anos, ela tinha 4 aninhos, a gente se separou pequenininho. E com o rádio, eu tentei descobrir se ela ainda estava na cidade que ela morava, no estado do Paraná. E fui conversando com o pessoal da rádio lá, deixei o telefone, deixei o WhatsApp e fomos conversando. Eles anunciaram, né, que uma prima aqui do estado de Mato Grosso estava procurando fulana, assim, assado. Ouviram no rádio, olha que legal, e foram lá na casa do filho dela e falaram, olha, tem uma prima da sua mãe que está procurando sua mãe, olha que bacana. Aí já passaram os telefones e tal, e a gente começou a conversar, e o final do ano passado, eu fui lá revê-la, e foi sensacional, foi lindo, foi maravilhoso, é uma conexão muito legal, muito bom a gente fazer isso, porque os parentes da gente são aquelas pessoas que Deus nos permitiu vir junto para a Terra, né? Passar momentos junto, e eu e elas, né, porque são 3, a gente perdeu essa conexão, muitos anos, veja bem, de pequenininha fui reencontrá-la agora depois de 50 anos, então era muito
legal, é muito bom a gente encontrar, foi um encontro maravilhoso. Agora, o mês que vem, ela vem para cá no meu aniversário e show de bola. É isso. A gente já percebe que família para você é muito importante. Isso é muito legal. A gente já não precisa falar mais, muito mais para a gente já descobrir isso. Já, né? Eu acho que a família é a primeira escola de vida nossa. É a primeira escola onde a gente aprende a amar, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a ser educado. O nosso crescimento primário, né, é na família, né? Mesmo que a criança vá para a escola, né, pequenininho, igual os nossos netinhos agora já estão indo para a escola, com 3 aninhos. Minha filha foi, não tinha nem 2 aninhos, mas é a primeira escola que a gente deve aprender as coisas morais e educacionais, a gente vai para a escola. Mas o aprendizado moral é na nossa família. E é a primeira escola de vida. Muito bem. Bom, aí você passou um pouco mais, estava estudando lá, e a sua adolescência? Como foi que hoje é o ensino médio? Como que foi esse seu estudo? Como é que foi? Você era na escola? Como é que era? Ia em bailinho, não ia? Como é que era a sua realidade? Então, olha, Zuleika, aí essa parte da minha adolescência, aí eu tenho que falar um pouquinho assim da minha questão de ser filha de mãe solteira, né, que passava assim por muita dificuldade para dar esse estudo para mim. Na época, né, da minha adolescência, minha infância, assim, não tinha, até tinha, mas só nos grandes centros, as escolas particulares. Então, a gente ia realmente para a escola pública, a qual eu valorizo muito, mesmo que falem que a escola pública hoje está muito difícil, tal, para mim ela foi fundamental na minha vida, porque foi a minha primeira formação, e era muito difícil para nós, por quê? Porque a minha mãe, ela precisava sustentar a casa, né, me sustentar, me criar, tudo, e ela sempre mudava de lugar para arrumar emprego melhores, né, para dar condições melhores de vida para nós. E aí, o que acontecia? Ela mudava muito de cidade. E o meu estudo ficou um pouco prejudicado na época por conta disso, porque na época, salientando bem sobre isso, existia a reprovação. O aluno que ia mal, que faltava muito nas escolas, que tinha dificuldade, eu tinha muita dificuldade na escola. No início, quando nós chegamos do Ceará, na escola, eu fui considerada uma criança, como que fala assim, fora do peso, fraca para estudar, porque a criança bem alimentada, bem estruturada, ela tem um desenvolvimento melhor que uma criança. A gente pode ver as crianças eu não era, mas as crianças da África, que são umas crianças desnutridas, elas têm dificuldade para tudo. Né? A alimentação é muito importante. Então, naquela época que a gente chegou, eu tinha esse déficit, né, de conhecimento. Então, foi difícil. Reprovei alguns anos. Reprovei no primário, reprovei no ginásio, né? Aí, depois, no segundo grau, ficou um pouco atrasado. Eu fui terminar meu segundo grau, praticamente, eu estava vindo para cá já, Mato Grosso, e já era eu que estava mudando de cidade. Eu comecei no Paraná no segundo grau e terminei aqui, porque sempre foi um pouco atrasado. Eu ia até um tempo na escola, estava indo bem, pronto, tinha que mudar para outro lugar. Aí você perde aquela conexão até fazer a matrícula, até você voltar. Muitas vezes como que fala, o enquadramento das matérias era outro, né? Então, perdi. Nossa, foi bem difícil, mas eu concluí. Matemática era terror, Zleika, a matemática era terror. Quando eu conseguia aprender 2 mais 2, eu não sabia fazer 4 mais 4. Aí já sabe, até hoje eu tenho esse detalhe comigo, desde a infância, a rejeição pela matemática. Mas é normal. E
Como você era assim, em relação, você tinha muitos amigos, você era líder aonde você chegava, eu sei que essas mudanças não era, mas qual que era a sua personalidade enquanto adolescente? Então, a minha personalidade sempre foi muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, né? E nessa curiosidade, eu sempre gostei de puxar à frente, de liderar, de trazer, pessoal, vamos fazer isso, pessoal, vamos fazer aquilo, sempre fui, desde criança. Sempre gostei muito do esporte, né? Que foi lá no estado do Paraná, eu era muito do esporte, minha adolescência, eu não saía de dentro de uma quadra onde tinha uma bola voando, um vôlei, um basquete, um handball, eu estava lá. Nossa, sempre fui fã. E sempre gostei mesmo de liderar. Eu lembro da minha infância, minha pré-adolescência lá no estado do Paraná, eu organizando, olha que legal, lembrei disso agora, organizando, teve uma época que existia uns shows de dublagem. Até esses dias eu contei isso para meu marido e dei muita risada. E eu organizei com a turma da escola um evento grande, menina, de dubladores, e trouxe um monte de gente boa para dublar músicas engraçadas, músicas bem boas, assim, bem interessantes, sabe? E hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, eu era uma menininha, um cisquinho, né? Porque eu sempre fui baixinha. Naquela época já fazia e acontecia lá e dava tudo certo. Hoje também ainda, hoje eu estou mais acomodada, mas eu gosto também de liderar, sabe, puxar as coisas para acontecer, né? Fazer e acontecer. Eu vou fingir que não ouvi essa parte, porque ela está falando que ela está mais quietinha, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê, que ela não está quietinha coisa nenhuma. Ai, que bom, Ok. né? Legal bater o papo aqui com vocês. Aí você chegou, tá aí na sua cidade nova, começou a se adaptar, aí Foi. começou o emprego, como é que foi assim, essa novos Nossa, ares? essa parte aqui tem história. Senta que tem história. Olha, Estamos aqui para te ouvir. então, mas é longa, mas eu vou tentar resumir um pouco. Então, quando eu cheguei, como eu sempre trabalhei desde pequena, tal, né? E aí cheguei aqui no Mato Grosso e aquele movimento, a cidade era elétrica, gente para todo lado e muita coisa acontecendo. Né? A cidade estava começando também, então o movimento era grande, eu gostava muito. E eu cheguei e fiquei assim uns 2 meses, quase 2 meses, parada, procurando, conhecendo, me situando, né, do lugar, etc. e tal. E aí, no começo, eu já conversei com o pessoal que eu fiz um pouco de amizade e tal, e já comecei a pedir emprego. De repente, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Né? O banco era novo aqui, que inclusive, na época, era uma equipe do estado do Ceará, olha que providencial. Era uma equipe do estado do Ceará que veio trabalhar todo mundo aqui para, né, montar o banco. Era um movimento de pecuarista, era fantástico, eu adorava. E aí eu fui pedir emprego para um amigo nosso, e ele falou: vou tentar arrumar para você lá no Banco do Brasil. Eu falei, que maravilha, né? Trabalhar no banco, nunca trabalhei nessas coisas. Eu trabalhava em loja no Paraná, né? Desde de pequena eu sempre trabalhei em lojas. E aí aqui eu comecei a trabalhar no banco e assim, foi uma experiência, né, estagiária, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque o banco eu trabalhei em vários setores, assumi grande responsabilidade no banco, né? Eu fazia serviços, né, fora do horário, porque o tempo não dava, e foi muito bom. Terminando o período de estágio no banco, eu fiquei, já comecei a ficar ligada e preocupada, onde que eu ia trabalhar, né? Aí, como a gente fez bastante amizade com o gerente, tudo, era uma família ali, o Banco do Brasil. E essa família, nessa tramitação, eu via, né, trabalhar do lado do gerente, eu via sempre o juiz, né, daqui, da minha cidade, conversando com ele, muito amigos, cumprimentava, aquele senhor simpático, bacana. E, na época, houve o concurso do banco. E
eu não fiz, nessa época, eu não fiz o concurso, mas muita gente fez. Inclusive, vários funcionários que trabalhavam no fórum e não eram concursados, fizeram o concurso do Banco do Brasil. Então, eu comecei a ligar uma coisa na outra. Falei, gente, eu estou saindo do Banco do Brasil. Tem várias pessoas que trabalham no fórum, fizeram o concurso e passaram, vão vir trabalhar no Banco do Brasil. Vai faltar gente no fórum. Aí, concluindo, eu conversei com o gerente, pedi para o gerente, né, se ele dava um apoio, dava uma carta de apresentação. Naquela época ainda existia isso, né? Dava uma carta de apresentação para eu ir para o fórum, né? Trabalhar, fazer, né? Ser contratada. Aí, conversei com o gerente, ele falou, Antônia, não se preocupe, eu vou conseguir uma vaga para você lá no fórum. E, dito feito, né, aconteceu. Ele conversou com o juiz e o juiz falou, não, eu vou ter vaga sim, vamos contratar várias pessoas. E deu certo. Algumas pessoas do fórum foram para o Banco do Brasil como concursadas e eu fui para o fórum como contratada. Maravilha. Mas nesse interim, passaram-se 3 anos e teve concurso no fórum. Inclusive, eu fiz, né? Mas não passei. Porque a bonita não estudou, né? Na época, eu estava gestante da minha filha. Teve vários fatores, né? Que não vem ao caso agora. Mas aí eu não passei no concurso, mas eu consegui ir trabalhar na prefeitura, como contratada também. Lá na prefeitura, eu fiz o concurso e passei e fiquei, né, concursada. Aí, em 2000, eu fiz o concurso do fórum, passei, primeiro lugar, e fui trabalhar no fórum. Ou seja, na verdade, eu fiquei no fórum por 26 anos, 3 meses e 10 dias. Então, para mim, foi sensacional, foi muito bom, foi uma época muito boa no fórum, é onde eu criei, assim, a mentalidade do atendimento de excelência, porque é um lugar onde se precisa atender bem, e eu aprendi muito no atendimento às pessoas lá. Então, eu agradeço muito, muito por ter trabalhado no fórum. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, né? Fiz faculdade, fiz várias pós-graduação dentro do meu trabalho e também na área de recursos humanos, né? Que eu gosto muito. E assim foi. Vamos ver o que vem agora. Olha só, que legal. Mas no meio do caminho aí, você já citou que tá aí, você já estava esperando a sua filha, tal. E aí, da onde começou o casamento? Pode começar a contar também. Como é que você conheceu o marido? Ele tá aí, não é? Também grito no teste. Conta essa parte pra você. Tá. Nossa, mas aí vai entrar bem na minha intimidade, hein? Só um essencial, tá? Não precisa entrar muito, não. Então, no caso, não sei se o pessoal lembra aí que eu estava contando agora, que eu fui mãe solteira, né? Aqui na minha cidade. O pai da minha filha veio passear aqui, a gente namorou, ele foi embora, eu não sabia que estava grávida, e estava, a surpresa. E, graças a Deus, né, tive a minha filha, criei hoje uma mulher já de 30 e poucos anos, e aí depois, trabalhando no fórum, eu tinha uma amiga, né, que morava em uma outra cidade, era oficial de justiça, e nessa cidade ela conheceu, já estava bem madura, uma mulher de 40 e poucos anos, né? Aí ela conheceu um homem também lá na cidade dela, e ela identificou muito essa pessoa com a minha personalidade. E ela ficava falando para mim, amiga, eu conheci uma pessoa que parece muito com você. Eu, tá, tudo bem, tá legal, beleza, mas eu não me interessava, não tinha, eu não gosto muito dessas coisas tipo arranjado, né? Mas depois teve um evento na capital aqui da nossa cidade e a gente foi e eu acabei conhecendo ele
eu achei interessante, ele me achou interessante, a gente começou a namorar, né? E aí, lá, ele na cidade dele, eu na minha cidade aqui, e com o passar do tempo, ele resolveu vir para cá, inclusive fazer um concurso no Banco do Brasil, para trabalhar no Banco do Brasil. Mas nesse inteirinho, ele fazia a faculdade. Ele passou no concurso, em primeiro lugar, que, diga-se de passagem, é uma pessoa muito inteligente, né? Nem sei se ele está ouvindo, acho que ele está por aqui. Muito inteligente, né? Olha só, está aqui mesmo. E aí passou no concurso, né? E ele falou: não, eu vou aí para a sua cidade e para a gente, né, continuar namorando, e se tudo der certo, a gente casa, tudo. Inclusive, ele me pediu em casamento, olha só, Zuleika, numa cerimônia do Lions, numa visita de governadoria, para quem conhece Lions aqui do Brasil, o Lions é no mundo todo, né? Portugal também tem Lions, né? Ele me pediu em casamento num evento com mais de 200 pessoas ouvindo. Se eu queria ser a companheira para a vida toda dele. Como que fala não? Até parece que você queria falar não, né? Não, mas eu queria fazer um charme, né? Claro. Sim, a gente se casou em 2014, né? Ele está me lembrando, mas eu não esqueci, não. Em 13 de dezembro de 2014, a gente se casou, graças a Deus estamos muito bem, né? Ele também tem uma filha, eu tenho uma filha e ele tem uma filha. E agora ele já tem netinhos, olha que legal. E eu curto, né? Claro, né? Eu vou embarcar nessa dos netinhos para mim também. Inclusive, a nossa netinha vai fazer aniversário agora, na outra semana, e de 3 aninhos. E a gente, né? Aí a gente casou, eu continuei trabalhando no fórum, ele não assumiu o concurso do banco, porque era para ir embora daqui, não era para trabalhar em agência aqui, né? Ele não assumiu, mas ele tem um trabalho também maravilhoso, que é uma área muito importante, a área dele, que é TI, né? E essa área tem muito emprego em bastante lugar, ele trabalha aqui numa rede de lojas, né? De um amigo nosso, e está muito bem, obrigada. Olha, quem acompanha as redes sociais da Antônia deve ter visto como ela está uma foto toda melosa, toda gentil, toda curtindo muito. Uma vovó, não, com cara de menina ainda, vê se pode. Com cara de menina, essa vovó. Mas é tão lindo e tão gostoso quando principalmente o Pedro, que já tem 3 aninhos, né? Ele tem 3 vó, né? Eu ensinei ele, falei: Pedro, você tem 3 vó. E é tão lindo quando ele chama vovó Antônia, vovó Antônia. Eu fico chocada. É muito bom. Me fala uma coisa, qual que é a cidade dele? Eles moram em Cuiabá. Cuiabá, tá. Porque quando você falou Guaçu, eu não ouvi Cuiabá. Okay. Eles moram um pouco na cidade, na fazenda. Quem? É perto, tá aí? Tá. É perto? É muito longe? Não, se é perto? Não, é longe, é um pouco longe, dá mais de 600 quilômetros. Tá, mas a gente sempre vai lá, sempre passa por lá, e agora, no mês que vem, eles vão vir para cá, né? Porque eu vou fazer a comemoração dos meus 60. Uau! É isso aí. E comemorar muito. Muito, vamos comemorar. Bom, caro ouvinte da Rádio Barreirinha, estão gostando? Querem saber alguma coisa, perguntar alguma coisa para a Antônia? Dá um toque aqui para a gente, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, está aqui do meu lado. Vamos lá, mais 55 11 94566 3319. Tiver alguma novidade, alguma curiosidade, alguma sei lá o que para perguntar para a Antônia? Pergunta, aproveita que a gente está aqui, tá bom? Antônia, vamos finalmente chegar aí na sua profissão. Você acabou falando um pouco, né, que você escolheu o atendimento ao cliente, que é muito importante, você trouxe tudo isso. Então, por que você chegou a escolher seu tema como atendimento ao cliente? Eu acho que já ficou claro. Mas conta um pouco mais sobre esse atendimento que você faz.
Então, Zuleika... Agora chegou a hora de falar das palestras, tá? Agora chegou. Legal. Eu adoro, né, falar de palestra, que, na verdade, eu vou começar pelo fim, mas depois eu vou chegar no início. Eu cheguei à conclusão que eu preciso agregar mais conteúdo, não, mais motivos dentro da minha palestra de atendimento. Outros assuntos que complementem ela, né, o atendimento. Por que eu falo isso, Zuleika? Porque as pessoas, quando falam em atendimento, elas não se preocupam tanto quanto elas se preocupam com a venda. E o meu atendimento não é só venda. A minha fala, a minha palestra de atendimento, ela é focada muito na relação do ser humano com o ser humano, né? Então, eu estou buscando, inclusive, já estou até estudando para agregar valor à minha palestra dentro da relação da NR1, sabe? Que é o estudo psicossocial das pessoas no trabalho. Então, já estou muito inserida nesse contexto, mas as minhas palestras, ela vai ser muito importante quando eu colocar sobre isso também, mas ela é importante quando eu falo do atendimento no escritório, no atendimento na venda, no atendimento das relações interpessoais, muito, né? Todo tipo de atendimento que a pessoa vai fazer no âmbito do comércio e no âmbito da prestação de serviço, sabe? Porque quando você lida com o ser humano, nós precisamos ter a sabedoria de entender aquele ser humano que vai receber o meu trabalho, vamos falar da prestação de serviço, que é muito grande, né, a prestação de serviço. Quando eu vou atender uma pessoa, quando aquela pessoa precisa do meu serviço, eu preciso entender, saber fazer aquele atendimento para que aquela pessoa resolva o problema dela e saia da minha presença totalmente satisfeito. E para isso, Zuleika, eu preciso estar bem e aquela outra pessoa precisa entender que eu também sou um ser humano, como ela é um ser humano, né? Então, eu gosto de falar assim que a minha palestra é como um trilho do trem, né? Tem o trilho que vai e tem o trilho que vem. Então, eu sou o trilho que vai. Então, eu me preparo bem para oferecer o melhor de mim naquele momento da prestação de serviço. Fazer os serviços, Zuleika, é perfeita. As pessoas aprendem a fazer, tem tudo, todo lugar que você se conecta, né? Internet, televisão, ensina você a fazer o serviço. Mas muitas vezes não ensina você a ser um bom atendente, a atender outra pessoa, né? E é essa parte que eu gosto de mexer, de falar para a pessoa, se preparar dentro do autoconhecimento, para ela, se ela pegar um cliente, muitas vezes chato, que tem muitas vezes bravo, né? Aquele cliente purgante mesmo, ela ter com ela mesmo a capacidade de lidar com essa pessoa, a capacidade de satisfazer essa pessoa e ela sair contente com você. É fácil? Não, não é fácil. Porque muitas vezes você faz um serviço perfeito, serviço lindo. Por exemplo, eu fui lá e arrumei, né, a casa daquela pessoa, ficou tudo perfeito. Mas a pessoa não gostou do meu jeito de atendê-la. Eu preciso saber como que é aquela pessoa para eu atender ela daquele jeito. Isso entra muito comunicação. Se eu usar, Zuleika, uma comunicação muito
estruturada, né, de alto nível, com uma pessoa que não tem leitura, que não tem conhecimento, que não tem muito estudo, eu vou fazer uma linguagem, vou dispensar uma linguagem que aquela pessoa não vai entender. Então, quando eu falo em comunicação, eu tenho que, muitas vezes, descer ou nivelar ao nível de comunicação da outra pessoa, para que ela me entenda. E o atendimento é assim. Eu preciso alinhar o meu jeito de atender com aquela pessoa que está recebendo. Ah, mas eu não conheço a pessoa. Mas é dentro do atendimento você aprende a conhecer a pessoa para atendê-la. É fantástico. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro fazer palestras sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam até um pouco confusas e me perguntam: mas como assim, Antônia? A pessoa chegou no meu comércio e quer que eu ajude ela a escolher uma coisa. Primeiro olha que interessante, primeiro você precisa ter aquele olho, aquele olhar geral, que você olha para a pessoa e você já percebe que aquela pessoa gosta do azul, gosta da roupa fechada, gosta de cabelos longos. Então, tudo isso conecta com aquilo que você vai oferecer para a pessoa. E sabendo oferecer, principalmente com gentileza, com educação. Aí você, no atendimento, você tem que aprender a ouvir. A pessoa é aquela que fala errado, é aquela que veio do interior, é aquela pessoa que gosta de coisas simples, mas tem dinheiro. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você não vai pegar aquelas coisas que você ofereceu para aquela pessoa doutorada. Você vai oferecer, não é por questão de preço, é por questão de gosto. Então, você já percebe que a pessoa gosta de coisas simples, entendeu? Você vai oferecer à altura. Então, tudo isso você vai aprendendo com esse curso que eu tenho, com as palestras sobre atendimento ao cliente. Porque o cliente é sempre aquele que chega precisando de você. Pronto, é esse. Se você vende, se você conversa, se você é um conselheiro, né? Se você é um terapeuta, você tem que saber atender. Não é só pegar e, leva embora, está aqui o seu produto. Não. O atendimento já foi comprovado muito isso, e as pessoas se esquecem que muitas vezes o cliente, ele grava na consciência dele como ele foi atendido, e ele, muitas vezes esquece até do preço. Paga mais caro naquela loja, mas ele vai porque ele foi bem recebido, ele foi bem atendido. O ser humano hoje, ele está valorizando muito mais isso. Como que atendem na loja X? Melhor que na loja Y? Então esquece, vou na loja X. E lá eu sou o ser humano, eu não sou um robô que ele atende. Porque tem muita gente que atende o outro como se fosse um robô, sabe? A pessoa leva porque realmente necessita daquilo. Mas trata, sim, não, tá, principalmente, não discriminando, mas principalmente se for um atendente robótico, aquele que não gosta de falar, aquele carrancudo, sabe? Então, o cliente hoje, ele gosta da pessoa que, bom dia, como você está? Tudo bem? Nossa, tem muita gente que precisa disso. Chega num lugar para ser atendido, acaba fazendo uma terapia. Sabe, você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Já tem um tempo aqui na internet, acho que foi, não lembro qual foi a rede social, mas que era uma historinha assim. A cliente chegou e falou: olha, esse queixo aqui está vencido e eu quero devolver, está vencido, eu preciso tal. Ela falou assim: olha, tudo bem, está aqui, pegou o queixo, viu o valor, devolveu o dinheiro, a própria caixa, não precisou falar com ninguém. Devolveu o dinheiro, ainda tem um cupom para ela, e falou assim: se a senhora quiser, você não pode pegar outro cupom hoje, outro queijo hoje, que a gente não pode levar sem o queijo que a senhora quiser, e ainda tem um cupom para a senhora voltar na próxima vez. A cliente
pegou o pacote com queijo novo, com dinheiro, ficou olhando para a atendente, para a pessoa do caixa, né? Daí a pessoa do caixa falou assim, você queria discutir? Ai, quero, estou precisando disso hoje. Mas é desse jeito, claro, não é todo mundo, mas tem algumas pessoas que vai no comércio, eu mesma tenho uma amiga que ela ama ir passear na loja, e ela conversa, eu já falei para ela, falei, você é a marqueteira, porque ela ama. Então, tem muita gente que gosta realmente de chegar no lugar e conversar com a pessoa sobre alguma coisa que aconteceu. Interior, gente, não é igual cidade grande. O interior, as pessoas são assim, gostam de conversar. Ai, seu filho, como que está seu filho? Seu filho foi para a faculdade? Que bacana, entendeu? Então, essa interação com o ser humano aí é importante, Zuleika, porque nós estamos vivendo realmente num mundo já, né, muito robotizado. Hoje, resolve esse problema o robô atende você, parará. E olha que eu tenho percebido, os robôs estão mais educados que muita gente, entendeu? Então, quando você vai atender uma pessoa fisicamente, assim, na presença, você precisa realmente entender um pouquinho de gente, entender um pouquinho das relações interpessoais, porque aquela pessoa que você atendeu, ela pode se tornar um cliente efetivo seu, onde você pode realizar grandes vendas. A venda pode ser no dentista, pode ser no psicólogo, pode ser no terapeuta, psicanálise, em todos os lugares você vende alguma coisa, né? O seu produto, a sua prestação de serviço, vende a sua maquiagem, entendeu? Então, o mundo gira em torno disso. Ou seja, aqui pela internet, igual estamos nós duas, ou seja, presencial. No interior, a gente ama o presencial, né? Eu mesmo preciso pegar algumas coisas numa loja, eu estou aqui adiando, mas eu sei que eu preciso ir lá. Poderia ligar e alguém mandar entregar? Sim, mas eu gosto de ir lá. Eu gosto de ver as novidades, de ver o que tem de bom. Então, é isso. O atendimento tem que ser de excelência. Porque se você for lá e a pessoa nem olhar... Já aconteceu, hein? Muita história. Se for contar história aqui, eu vou longe. Mas muita história de você ir comprar alguma coisa, a pessoa não olha para você, não, sabe, não responde as coisas direito. Isso é muito ruim. Aqui tem atendimento em restaurante, gente, tem que ser impecável. E aqui em muitos lugares é um pecado, porque a pessoa, às vezes, a comida é até gostosa, mas você vai, almoça, ou na pizzaria, vai lá, come a pizza, é uma delícia. Mas o atendimento do garçom foi tão ruim que você fala, não, chega, vou em outra pizzaria. Acontece. Muito. Então, você tem um campo enorme aí para poder desenvolver seu trabalho, hein? Parabéns. Uhum. Tenho. Mas olha só, você falou muito do interior, né? Aqui na capital é bem diferente. Na capital, pelo contrário, a São Paulo, cidade grande, a gente prefere de trânsito, Exato. comprar kit para entregar do que ir lá. Mas daí, quando chega o entregador também, daquele que também a gente já viu que choca pela janela. Se realmente chega, ou se chega aquele gritando, toca a campainha, que tudo bem, a gente entende a necessidade, a urgência dele, tem prazo e horário, o volume grande, tem trânsito que a gente conhece. Mas mesmo assim, como para ser diferente. Vou contar uma história. Eu tenho um entregador que ele vem aqui, lojas que a gente compra, ele aqui está aí a rotina dele, né, o itinerário dele, que toda vez quando ele vem, ele toca a campainha, enquanto ele está esperando a gente descer, porque eu moro em casa, enquanto está esperando ele descer, ele tem um bloquinho, sabe esses bloquinhos tipo post-it, que tem uns desenhinhos, umas florzinhas e tal? Ele escreve assim, cada vez ele escreve uma coisa, né? Mas muito obrigada por receber. Que o seu dia seja feliz. O que ele fica esperando? Em vez de ficar tocando, que ele sabe. Gente, casa, às vezes você está lá no quintal, você está numa portaria do prédio que tem uma pessoa que exclusivamente para receber.
Sim. Então, a gente não sabe, a gente vai chegar, ele sempre coloca um recadinho, ele cruta lá um postal para a gente, e quando a gente pega muito rápido, ele fala, peraí que eu não terminei, termina de escrever e dá para a gente. Então, mesmo na correria, ele achou um jeito de ter um atendimento diferenciado, eu acho muito legal. Ó, e tem uma diferença. Fica na memória ou não fica? Claro. Transberto, quando chega na época de Natal, que tem, a gente sempre está ali com panetone para estar para ele, ou com algum vinho, alguma coisa. Isso. Faz a diferença o atendimento, né? Cidade grande, cidade pequena, faz a diferença. Claro que na cidade grande tem toda uma gama de coisas que você tem que cuidar, que você não pode dar muito informação, né? Mas a gentileza, o carinho, um papelzinho, né? Aqui tem muito disso. Você compra, daí a mulher, né, que vende, principalmente produtos de beleza, essas coisas, coloca sempre um bilhetinho, sabe? Obrigada pela sua compra, uma florzinha. Isso é pequenininho, mas é gostoso receber, né? Então é isso. Bom, Antônio, nós estamos já indo para o nosso final dessa entrevista deliciosa e foi estar aqui conversando com você. Gosto de falar. Eu gostaria de ver se você sugerisse, tem algum livro, algum filme, algum teatro, sei lá, alguma coisa que você possa deixar para os nossos ouvintes aqui, se aprofundar um pouco no tema? Gente, olha, os livros, eu tenho um monte, mas pensa numa pessoa que não grava muito nome de livro, sou eu, você acredita? Mas sabe aonde que você pode ler alguma coisa que vai te deixar, assim, bem motivado, bem, assim, com vontade de fazer o bem, fazer gentileza? Leia os nossos livros Quais de mim você procura? Nossos livros, por exemplo, eu tenho um livro lá, Como que me tornei palestrante, que é um livro onde eu falo sobre o meu estudo, né, a minha superação e para chegar a ser palestrante, né, como nós fomos para os Estados Unidos, dar palestra, falar desse atendimento que eu falei aqui para vocês, a gente, né, falou lá nos Estados Unidos também. É um livro bem interessante que tem histórias de superação de muita gente. Muito legal, muito bacana. Então, tá aí, dica de livro, coleção, Cashmere, você procure especificamente de mulheres palestrantes, que a Antônia está nele, eu também estou. Bom, isso. Algum filme? Alguma dica de alguma coisa? Tem muito filme bom. Tem o filme do Will Smith, como que é o nome? Se eu falar errado, você vai saber, você vai me corrigir. Em Busca da Felicidade. Olha, ele faz, gente, ele faz um trabalho lindo, ele vende máquinas, né, de costura, um negócio assim. É um aparelho, ele vende, sabe? E ele leva o filho dele, sabe? Esse filme, ele me lembra muito a minha vida, um pouco, porque ele é um pai que cuida do filho sozinho, e ele tem que sustentar aquela criança, ele tem que dar o melhor para aquela criança. E ele dá o seu melhor, realmente. Não vou contar mais, senão vai ficar chato. Em Busca da Felicidade. É um filme inspirador para você fazer do seu atendimento o melhor, o de excelência. Muito bem. Suas redes sociais, como a gente te acha? Com recado final, mensagem final. Olha, vocês me acham aí pelo Instagram. Eu gosto de colocar sempre o Instagram, porque esse Instagram você consegue me conectar também no LinkedIn e no YouTube, tá? Tenho a minha fala também, tenho palestra colocada no YouTube também. Antônia Costa Nunes, Nunes com I, tá, gente? Vocês me localizam lá. Bem simples, bem fácil. E também quero deixar aqui, né,
uma mensagem para vocês que estão nos ouvindo aí na Rádio Barreirinha, que é um prazer estar aqui com a Zuleika Tânia, essa pessoa incrível, né? Essa locutora maravilhosa aqui na rádio, né, que abrilhanta aqui a tarde de vocês, a nossa tarde aqui no Brasil também. Eu quero deixar aqui a minha mensagem da seguinte forma. Nós, seres humanos, a gente tem pouco tempo aqui. Nossa passagem é muito rápida. Então, como diz o Cortella, fazemos o nosso melhor, damos o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor, que a gente também recebe de volta. Então, eu gosto de trazer essa frase para quando eu falo do atendimento ao cliente, porque não é só vender, não é só prestar o serviço, não é só ganhar o dinheiro, é conviver com pessoas, né? Trazer para o nosso lado pessoas boas, pessoas gentis, pessoas queridas e amáveis, porque a nossa vida passa tão rápido e junto com essas pessoas é muito melhor de viver. Então, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Quando você for fazer a sua entrega, o seu trabalho, a sua convivência, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, dê sempre o seu melhor. Dê o seu melhor sorriso, dê a sua melhor gargalhada, dê o seu melhor abraço, dê a sua melhor conversa. Resumindo, dê o seu amor que você recebe em troca. Uau! Que linda! Tá bom, né? É assim que a gente deve viver a vida, né? Curtir a vida bem, passar a vida bem, fazer as coisas boas para o próximo e para nós, né, Zuleika? Que nós também somos muito importantes. A chave de ouro, não tem nem o que falar. E para mim, olha, foi ótimo estar aqui com você. Agradeço todos os ouvintes aí. Amo rádio mesmo, sabe? Eu acho que eu ainda vou voltar. Já me chamaram para trabalhar em rádio aqui, mas eu não sei, eu quero mais ainda. Mas é muito importante para você que tem rádio, que está ouvindo rádio aí. Pois é, gente. Somos suspeitas em falar de rádio, afinal de contas, nós estamos aqui, já tem mais de um ano que nós estamos todas as segundas-feiras aqui na Rádio Barreirinha, e sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, e sabendo que isso vai fazer a diferença. E como depois fica gravado lá no YouTube, a gente sabe que tem muita gente que também assiste depois. E se tiver alguma dúvida, a gente, a qualquer momento, pode colocar, pode escrever, a gente chama a Antônia aqui de novo, ela vai fazer parte de outros programas aí durante o ano, a gente precisa um pouquinho e respondendo as dúvidas, perguntas, curiosidades, vai saber o que você quer perguntar para a Antônia. Eu fiz só algumas perguntas, essa vida maravilhosa. Obrigada, Zuleika. Obrigada a todos vocês. Rádio Barreirinha, pela oportunidade, né? Pelo espaço que nos é dado aí, muito importante. Só gratidão mesmo. É isso, a gente se despede hoje desse nosso programa, Conexão no Mundo, mais um programa aqui à disposição de vocês. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, 13 horas, horário do Brasil, e vou falar Brasília, por quê? A Antônia, por exemplo, tem um fuso horário diferente aqui, para mim, para ela lá ainda não, vai ser o momento agora. Beijo no coração. Obrigada, Rádio, até a próxima, caro ouvinte, obrigada.